Olá, paz do Senhor Jesus. Espero aqui o Mateus entrar na live para nós darmos início ao que foi planejado. Espera aí o irmão Mateus entrar na live para nós iniciarmos aí a live com o irmão Mateus a respeito das missões no poder do Espírito Santo. E aí, Mateus? Paz do E aí, Senhor? tá ouvindo? Tô Pode ouvindo, ser. tô lhe vendo. E você? Deu certo Tô ouvindo e agora? vendo. Tá tudo Tá ouvindo e certo. vendo, né? Postar. Deu Tô- certo. Foi um mistério muito grande, né? Eu não sei o que foi. Não, o Instagram de vez em quando fica dessa forma aí mesmo. Acho que porque fica muita gente usando, então Aham, isso aí, o streaming parece que às vezes não aguenta. Então aham. trava, às vezes sai áudio, mas não sai imagem, às vezes sai imagem, mas não sai áudio. Isso aí acontece o tempo Uhum. todo. Ó, já entramos na live e a irmã, a Aline aí já tá pedindo oração, né? Então, vamos orar, né? Iniciando. É, pode orar. Enquanto os irmãos aí entram na live, né? O Instagram notifica, nós vamos orar. Senhor Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, te louvar. Tu és o verdadeiro Deus, Senhor, digno de ser adorado em todas as nações. Pai amado, Aham. nós estamos aqui, meu Senhor, para te glorificar, para te bendizer e propagar a tua palavra, meu Senhor. Deus abençoe cada um que aqui se reúne nesta live. Isso, Abençoe isso. todos os participantes, meu Senhor. Abençoe a Aline, meu Senhor, que pediu oração no início desta live. O Senhor sabe o problema, o Senhor sabe a dificuldade. Resolve conforme a tua vontade, a tua misericórdia, a tua graça, Pai. Te apresentamos a vida da Aline e toda a sua família, Pai. Abençoe o irmão Mateus, me abençoe, meu Amém. Senhor, e em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, com o teu poder. Que nós pedimos e necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos a essa live, onde nós vamos tratar aí missões no poder do Espírito, né? Uma abordagem teológica de Lucas e Atos, onde nós vamos enfatizar que a ideia de que o Espírito Santo é a pessoa que capacita Cristo a cumprir o seu ministério e esse mesmo Espírito Santo capacita os discípulos de Cristo a cumprir o ministério que o Senhor assim designou, a missão que assim o Senhor designou, que é de proclamar Cristo encarnado, morto, ressurreto ao terceiro dia e que em breve voltará com poder e glória. Então, essa é a ideia básica que nós vamos, eu e o Orleans, vamos tratar aqui nessa live. E fixa o tema aí, Orleans. Sim. Missões no poder do Espírito. O João entrou ali, o Edilson, Rômulo. Sejam bem-vindos, irmãos. E agora, graças a Deus, deu tudo certo. Pronto. Missões no poder do Espírito. Isso aí. Irmão Mateus, antes de nós entrarmos propriamente dito nos textos, é bom a gente se apresentar, né? Tanto para os teus Sim, sim. seguidores quanto para o meu, né? Então, o irmão Mateus aí, eu apresento o irmão Mateus, o irmão Mateus me apresenta, né? O irmão Mateus é um muito amigo meu, né? Desde 2017, nos conhecemos aí na convenção, né? O, Sim. o Mateus vendendo livro para CPAD.
Matheus, e até hoje o teu contato é Matheus CPAD. Eu nunca tive a coragem ainda de mudar. E aí, o irmão Matheus de São Luís, né? Congrega em qual área aí, irmão Matheus? Área 7, no São Francisco. Aí, E trabalha professor de com escola jovens, bíblica tal. professor dedicado ao ensino, né? Então, breve apresentação do irmão Matheus. Gente, Pai de Cristo, para quem não me conhece, eu sou Matheus, eu sou estudante de contabilidade com foco em auditoria fiscal e estudante de teologia com foco em exegese do Novo Testamento. E meu intuito é de poder oferecer de forma clara a exposição das Sagradas Escrituras que possa edificar as pessoas. Então, meu intuito aí, né, meu ministério é mais voltado no ensino e pregação expositiva, e eu tento, de todas as formas, contribuir com o público de forma geral, independentemente da denominação. Para quem não sabe, eu sou das Assembleias de Deus, mas eu tenho contato com a galera da Batista, da Presbiteriana, galera da Wesleyana. Então, eu sou aí meio que misto aí com a galera, né? Então, é isso aí. Para quem não me conhece, esse sou eu, né? Vai lá, Orneas, você. Eu te chamo, toda vez eu te chamo de Orneas, né? E teu nome é Orneas. Mas tem algumas pessoas que me chamam mesmo, ó. Bom, eu sou da Assembleia de Deus em Santa Luzia, né? Maranhão. Sou secretário-geral aqui da cidade, da igreja, né? Secretário-geral da igreja, Assembleia de Deus de Santa Luzia. Também trabalho com jovens na minha congregação local, sou líder de jovens na minha congregação local, no caso, Tempo Central da igreja. Também sou professor de escola bíblica dominical, né? Eu sou nutricionista, né? Nutricionista por meio de nutrição na Universidade Federal do Piauí, Campus Teresina. E tenho um curso básico em teologia. Também estou cursando o superior, né? Então, sou graduando aí em teologia, nas primeiras disciplinas aí. E meu ministério é mais voltado a missões, né? E gosto muito de estudar sobre o pentecostalismo. Tem um blog chamado Raiz Pentecostal, né? Já completou 2 anos e muitas pessoas já acessaram. Depois os irmãos aí podem até ter curiosidade. Está um pouco parado, mas os textos ainda estão lá, para a glória de Deus. E é isso. Sou casado, tenho uma filhinha chamada Alicia e estamos aqui para glorificar a Deus. Amém. Então, gente, como eu disse, a ideia é de que Lucas e Atos demonstrará que a missão do povo de Deus é no poder do Espírito de Deus. Então, a ideia que nós vamos defender aqui, claro, com os textos bíblicos, primeiro, de que Jesus é um missionário ungido pelo Espírito Santo. Segundo, que Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos para cumprir a sua missão. E, em terceiro lugar, que Jesus unge os discípulos com o Espírito Santo para essa missão. Então, a gente defende aqui, eu e o Orleans, a gente defende uma unidade literária de Lucas Atos, né? Nós cremos que Lucas, que escreveu o Evangelho, é o mesmo Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, é como se fossem 2 tomos, né? Volume 1 e volume 2, onde Lucas tenta, de forma descritiva, narrar a pessoa, a obra de Cristo Jesus no Evangelho, e ele começa também a narrar aquilo que o Espírito de Deus, ou Cristo, fez através do Espírito de Deus, na igreja primitiva, lá no livro de Atos. Se você pegar Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, Atos capítulo 1, versículo 1 ao 4, você vai ver que Lucas começa ali a dar um diagnóstico retrô, né, dizendo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e agora a ideia por trás é que Jesus continua a ensinar e a fazer através dos seus discípulos na igreja por intermédio do seu Espírito. Então, eu e o Orleans defendemos aqui uma unidade literária de Lucas Atos, e cremos que a pessoa que escreveu Lucas Atos é o próprio Lucas, que é conhecido como médico amado nas Sagradas Escrituras, e ele escreveu
com uma finalidade de apresentar Cristo Jesus, mas que de forma um pouco diferente, numa tônica que vai por outro viés dos discípulos ou dos evangelhos sinóticos. Né? Enquanto nós temos aqui Mateus que escreve com foco de demonstrar a realeza messiânica, Lucas já tende a demonstrar Jesus como um homem perfeito, né? Mas que o homem perfeito que é capacitado pelo Espírito Santo a cumprir a missão, né? Então, Marcos e João já tendem a demonstrar ali que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que implica dizer que ele é Deus, mas que esse Deus se tornou servo. Então, o que nós vamos tratar aqui, basicamente, é isso hoje. Então, dando ênfase nesse ponto que é bastante claro na teologia de Lucas. Pode falar aí, Orlando. Então, antes da gente falar propriamente dos escritos, né, é importante a gente caracterizar quem é este autor, né, este escritor. Né? Lucas não está entre os 12 apóstolos, os primeiros, né, 12. Então, ele é contemporâneo ali do apóstolo Paulo, ele vai nas suas viagens com o apóstolo Paulo. Então, é interessante imaginarmos Paulo escrevendo as cartas e imaginar Lucas ali do lado também, porque não já pensando ou prevendo que ele também iria escrever este tratado. Né? Então, enquanto o apóstolo Paulo está escrevendo para um determinado tema, um determinado assunto, um determinado povo, Lucas também está ali do lado, né? Observando, catalogando, e ele tem esse ar de cientista pelo fato dele ser médico, né? Na área das ciências da saúde, né? Então ele tem essa riqueza de detalhes no seu evangelho, no evangelho de Jesus que leva o seu nome, em Atos dos Apóstolos, uma riqueza de informações, uma riqueza de detalhes, e a gente não pode desprezar 25% do Novo Testamento, né? Que foi escrito por Lucas, que, outra curiosidade, o único gentil, ou seja, a única pessoa que não era judia a escrever o livro sagrado, 2 no caso, né? E além do mais, é fundamental, importante enfatizar que Lucas é gentil, porque parece-me que o século XVIII, XIX, né? Vou dar uma ênfase dizendo que, principalmente depois de B.B. Warfield, de que os dons cessaram porque eram dons fundacionais e que aquilo ali estava apenas demonstrado, usado pelos apóstolos. Então, quando ele apresenta aqui um gentil, e aí você vê lá no livro de Atos, pessoas que não são apóstolos manifestando aqueles dons miraculosos, aquela manifestação miraculosa do Espírito, então tu já quebra ali o argumento do B.B. Warfield, né, de que somente os dons foram dados aos apóstolos da Igreja de Cristo. Quando, na verdade, a gente vê que pessoas que não são apóstolos também manifestam esses dons, né, essa manifestação do Espírito. Então, quando a gente vai tratar desse aspecto presente na teologia de Lucas, você vê que ali é para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar essa capacitação sobrenatural do Espírito, né, a fim de cumprir a missão. E isso que a gente vai enfatizar hoje à noite, para deixar o ponto bem claro para vocês, de que esse poder que Deus dá à igreja através de Cristo Jesus tem uma finalidade, é de cumprir a missão. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas vão às igrejas atrás de poder, e no fim das contas elas não cumprem aquilo que é para cumprir a missão de Cristo Jesus, né? De proclamar o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então, a nossa ênfase aqui vai ser nisso. Orlando, pode começar, se tu quiser, e pé na tábua. Bom, então já caracterizado aí o nosso escritor, Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro histórico Atos dos Apóstolos, ele tem 2 objetivos ao escrever esses 2 livros. Primeiro, enfatizar a ação, o poder do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E o segundo, Atos, enfatizar o poder do Espírito Santo na igreja. Então, quando olhamos para os 2 livros que Lucas escreveu, o Evangelho, lembremos do Espírito Santo com Jesus. Quando nós olharmos para Atos dos Apóstolos, nós temos que lembrar do Espírito Santo na igreja. Então, esses 2 propósitos.
E fica claro, a todos que estão me ouvindo, fica claro no texto de Lucas, começando por Lucas. E Lucas é inspirado pelo Espírito Santo. Ele quis realmente dar ênfase à ação do Espírito Santo. Quando nós lermos todo o Evangelho de Lucas, nós vamos ver várias vezes a palavra Espírito, cheio do Espírito, ou alguma ação missionária com riqueza de detalhes. Já começa logo nos primeiros capítulos, que a gente vê aí a Maria, a irmã Maria grávida, e a irmã Isabel também grávida. Maria grávida de Jesus Cristo, Isabel do João Batista. Quando as duas se encontram, ainda grávidas, né? E Lucas registra com detalhe que o menino que estava em Isabel, João Batista, ele começou a mexer, né? Traduzindo aqui para a nossa realidade, ele começou a mexer, porque houve ali um enchimento do Espírito Santo. E quando a gente vê também até a própria fala de Maria com a oração, o cântico de Maria, né? Maria, cheia do Espírito Santo, ela abriu a sua boca e discorreu ali um cântico muito lindo e centrado em Deus, né? Também vemos Lucas fazendo questão de mencionar quando o menino Jesus foi apresentado ao templo. Surge ali Isabel, surge ali Ana, a profetisa, surge ali Simeão, né? Que estavam aguardando o Messias, que estavam esperando o Messias. E quando eles são cheios do Espírito Santo, eles também começam a discorrer orações, cânticos e profecias a Deus e ao povo, né? Então nós vimos esses detalhes aonde? No livro de Lucas. Lucas fazendo questão de enfatizar a ação, o poder do Espírito Santo. E aí, pode continuar, se tu quiser, pode continuar. Não, pode falar. E é interessante porque quando tu mencionou aí o Cântico de Ana, né? Descrito no capítulo 2, se não me falha a memória. Sim. É de Ana no capítulo 2. Tem um Cântico de Simeão. Capítulo 2. Cântico de Simeão e também falando da profetisa Ana, tudo no capítulo 2 de Lucas. E aí o de Maria também, né? Inclusive, a Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, né, quando faz o cântico, né, também que é messiânico, né? E exatamente aí Lucas põe isso aqui dizendo que ela está fazendo o mesmo cântico, porque pode ver que, ao que dá a entender, é uma oração já preparada, né? Já conhecida por eles, e ali ela enfatiza. E dentro do escopo de Lucas aqui, do Evangelho, a ideia por trás é de que Jesus é um profeta escatológico ungido, né? Sim. E eles esperavam, porque é essa expectativa messiânica que tem presente ali, de que o Messias, ele vem no poder do Espírito. Então, quando o Lucas enfatiza esse cântico aqui, e está citando 1 Samuel capítulo 2, a ideia lá era de que o menino, o profeta, também viria, né? Só que ele é ungido do Senhor. E então, há uma ênfase aqui em um dos ofícios de Cristo, que é o profetismo, né? O fato dele ser profeta. E aí, o capítulo 1 e 2 enfatiza essa manifestação do Espírito presente, né? Por exemplo, no capítulo 1, versículo 15, que diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo, né? O versículo 17 diz que ele vem no poder e na virtude de Elias. E aí você vê no mesmo capítulo 1, versículo 34, dizendo que o Espírito Santo descerá sobre Maria. E aí no versículo 41 você vê Isabel, e o termo grego lá é a ideia de que o Espírito de Deus tomou Isabel, né? Porque diz assim, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. E aí, bem como tu mencionou, Zacarias, no versículo 67 do capítulo 1 de Lucas, diz que ficou cheio do Espírito Santo.
Então, você vê essa manifestação do Espírito Santo já Sim. presente ali, e Lucas dá uma ênfase que Mateus, Marcos e João não dá, né? Até porque João vai dar uma perspectiva da pessoa e da obra do Espírito Santo, mas no sentido salvífico, né? Assim como o apóstolo Paulo, que tem uma tonalidade ali do Espírito Santo de que é uma pessoa que salva e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que santifica. Enquanto Lucas aqui enfatiza que o Espírito Santo é aquele que capacita, enche a pessoa, o Filho de Deus, para cumprir uma determinada missão. Então, no capítulo 1, você já vê esse mover do Espírito Santo presente em João Batista ali, né? Sim. E você já vê também presente no canto de Ana, no canto de Zacarias. Você vê no capítulo 2, aqui, versículo 25, que o Simeão fala, né? E o Espírito estava sobre ele, e fora lhe revelado pelo Espírito Santo, né? De que ele não morreria se antes ver o Cristo. E aí, versículo 27 diz assim... É interessante aí, para recapitularmos, é o seguinte: existe uma ação do Espírito e existe uma ação humana, logo após a ação do Espírito. Então, Isabel foi cheia, ela fez alguma coisa. Movimentação. Ana foi cheia, ela fez o quê? Profetizou, cantou. Né? Então, sempre, Simeão do mesmo jeito. Zacarias do mesmo jeito. Foram cheios do Espírito Santo, houve um movimento, houve uma ação, uma capacitação. Sempre aí, quando ocorre isso. Sim, verdade. E aí vai dizer que assim, Simeão, no capítulo 2, versículo 27, fora movido pelo Espírito Santo, né? A gente vê essa expressão também usada em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que vai dizer que aqueles profetas da antiga aliança, eles foram movidos pelo Espírito de Deus, né, para escrever as Sagradas Escrituras. Então, pode perceber aí que dentro do escopo de Lucas e Atos, Jesus Cristo é um profeta cheio do Espírito Santo. E essa manifestação do Espírito Santo já está presente ali. Então, você já vê até o profetismo sendo evocado aqui, né? Para demonstrar que eles vão cumprir uma determinada missão. E a gente vai vendo isso aí ao longo do Evangelho de Lucas. Pode continuar. Uma outra, andando um pouco no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, logo após Jesus ser batizado com o Espírito, batizado em águas, né, por João Batista, Jesus foi batizado em águas por João Batista, houve ali João Batista viu aquela experiência ali milagrosa, né, aquela experiência ali extraordinária, viu o Espírito Santo como uma forma de uma pomba e ouviu a voz dizendo: esse é o meu filho amado a quem me comprazo. João ouviu a voz do Pai, viu o Espírito Santo descer como uma pomba e estava vendo ali o Filho, que é Jesus. Logo em seguida, capítulo 4 de Lucas, Jesus cheio do Espírito. Lucas faz questão de dizer sobre a obra do Espírito Santo no seu Evangelho. Até Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que foi logo batizado, pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, aqui já cai por terra toda a teologia da prosperidade do determinismo. Nós vamos ver, Mateus, nós vamos ver uma pessoa cheia do Espírito Santo passando pelo deserto. Eu tenho uma mensagem muito bonita nesse texto aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo também passa pelo deserto, né? Então, Lucas é esse camarada, é esse apóstolo, esse escritor que faz questão de dizer que a pessoa precisa ser cheia do Espírito, porque até o próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo. E aí é interessante porque essa tônica presente aí de ser cheio pelo Espírito Santo, de ser movido pelo Espírito Santo, que é presente na teologia de Lucas e Atos, vai capacitar Cristo Jesus a cumprir o seu ministério, como o acabou de dizer aí. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, há uma manifestação teofânica aí de Deus, né? Em que o Pai fala que há prazer no Filho, o Espírito em forma corpórea desce, né? Isso é algo já
profetizado no capítulo 42, versículo 1 de Isaías, onde vai dizer que Cristo Jesus, né, vai dizer lá que ele é o servo, esse é o meu servo em que eu me comprazo, nele eu pus o meu Santo Espírito. E aí, o que acontece lá no período do profeta Isaías? Eles estavam em grande idolatria, e os gentios não tinham conhecimento de Deus, a não ser pela natureza, é claro, a revelação geral. Mas essa revelação geral não é suficiente para trazer salvação às pessoas. Então, ele diz lá, Lucas, nos Cânticos do Servo, de que haveria um que se manifestaria e cumpriria o desígnio do Senhor. E ele tinha uma missão, né, de trazer luz para os gentios. E isso vai combinar com a ideia presente lá de Isaías capítulo 53, onde Cristo Jesus é o servo sofredor, né? E aí Lucas cita isso aqui no capítulo 3, versículos 21 e 22, dizendo que aquilo ali, que era a unção do Espírito Santo, né, que Deus estava ungindo ele com o Espírito Santo, está se cumprindo agora. E Cristo agora tem uma determinada missão, né? De acordo com a tônica de salvação de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, é que Cristo Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? E aí você vê lá no capítulo 15, versículo 4 e 7, de que a ovelha perdida o Senhor vai buscar, né? Então, esse objetivo salvífico é presente, é a missão de Cristo Jesus. Mas ele não começa essa missão, ele não começa a sua proclamação até que for revestido do Espírito Santo. E aí, como tu bem disse, ele vai ao deserto cheio do Espírito Santo, e ele foi guiado pelo Espírito Santo. E quando ele regressa ao versículo 14 do capítulo 4, diz que ele volta no poder do Espírito Santo. Então, Cristo ali se apresenta na sinagoga, né, e abre ali o Isaías 61. E aí ele diz que o Espírito Senhor me ungiu, né, a fim de... O Espírito Senhor me ungiu, está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação, os cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E aí você vê aqui a missão de Jesus, a capacitação de Jesus e a sua própria identidade. Eu sou o servo ungido pelo Espírito Santo, a qual o profeta Isaías havia profetizado. Eu tenho uma missão, né? Proclamar a libertação, evangelizar os pobres, libertar os cativos. E isso ocorre porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, essa é a unção que o profeta Isaías vai dizer que despedaça julgos, né? Essa é a unção de Cristo Jesus. É o Espírito Santo sendo derramado nele e capacitando ele para realizar tal missão, tal tarefa. E ainda no deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, né? Ele venceu Satanás com a palavra, né? Com a palavra citada no contexto correto. Porque Satanás ali também citou a Bíblia, citou as Escrituras, só que fora de contexto. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, saiu do Jordão, de um lugar de alegria, foi para o deserto, local de sofrimento, cheio e guiado pelo Espírito. Venceu Satanás, usando a palavra no contexto certo, de uma maneira certa, né? E nós vemos também, porque tudo está interligado, ser cheio do Espírito com devoção, com oração e com envio, com a pregação da palavra. Lucas também faz questão de enfatizar a respeito de oração, né? São várias orações que Lucas registra, né? Várias orações. Ele prima por isso, pela oração, né? Então nós vemos capítulo 1, oração, capítulo 3, oração, capítulo 5, nós temos oração, capítulo 6, oração, lá no 22, também a respeito de oração. Cheio do Espírito Santo, sempre está interligado com oração, com devoção e com movimento, ou seja, com envio, com a pregação, com a missão, que é o tema que nós estamos trabalhando hoje. E aí quando ele abre esse livro, né, é porque o que eu teste aí, né, está incluído a oração, a devoção presente, o contexto em que Jesus aparece é um contexto totalmente de piedade, né, de grande devoção. Então, essa manifestação do Espírito está totalmente relacionada com essa devoção dos fiéis ali no presente, nos capítulos 1, 2 e 3 aqui também. Então, há um estreito paralelo, porque João,
vai nascer 6 meses antes de Cristo Jesus, e aí ele vem no poder e na virtude de Elias, né? Ele vem no poder do Espírito Santo. E quem era Elias? É um profeta que era cheio do Espírito Santo, né? Até porque Lucas, quando usa essa expressão cheio do Espírito Santo, ele está lembrando lá da Septuaginta, né? Do Antigo Testamento, em que essas manifestações proféticas aconteciam. Então, Lucas usa isso aqui bastante no seu evangelho. E aí ele compara João Batista a Elias. Ambos são profetas cheios do Espírito Santo. Ambos têm uma missão. João Batista tem a missão de proclamar ali, preparar o caminho para o Messias, né? De proclamar arrependimento ao povo, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Para que Israel pudesse, assim, receber o Messias. E aí Cristo também é esse profeta cheio do Espírito Santo e que também tem a sua missão de resgatar as pessoas que haviam se perdido. E nós ainda estamos no capítulo 4. Interessante que ele foi cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, passou pelo deserto. Tu lembrou muito bem que, ao sair, Lucas falou o seguinte, que Jesus, do poder do Espírito. Então, ele está ali dando ênfase. Cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, no poder do Espírito. Aí, Mateus, Lucas registra o que Jesus fez imediatamente. O que Jesus fez quando ele estava cheio do Espírito? Ele foi ensinar, ele foi pregar, ele foi anunciar a salvação, ou seja, ele foi fazer missões. Exatamente. Então, há um estreito paralelo aí de você ter uma missão e essa missão, ela tem que vir no poder do Espírito Santo. Dizer que você tem uma missão e ela tem que vir no poder do Espírito Santo significa que você tem que ser dependente de Deus para que isso ocorra, entende? E muitas pessoas hoje são autossuficientes na pregação, no ensino. Elas pensam que elas mesmas podem realizar alguma coisa sem o Espírito Santo de Deus, quando na verdade é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim, essas pessoas podem ser salvas. E aí o que acontece? Cristo apresenta-se, Cristo começa a ensinar, cheio do Espírito Santo, ele começa a demonstrar que ele é o profeta cheio do Espírito Santo, e aí a sua missão está totalmente presente aí no versículo 18, né? Onde o Espírito unge ele para. E aí a gente vê 3 vezes a expressão para, né? Que designa propósito, né? Para evangelizar, para proclamar, para pôr em liberdade. Então, essa é a missão de Cristo Jesus. Então, ele é enviado para cumprir esse propósito aí. Então, o ano aceitável do Senhor. Mateus, e aqui dá uma ênfase que evangelizar os pobres. Eu gostaria de trazer um dado interessante, missiológico, só um parêntese, tá, irmão? Só um parêntese. As nações, o Brasil é cheio de nações, né? O Brasil é um país, uma nação política, mas dentro do Brasil tem várias nações, né? Então, é a maior nação japonesa fora do Japão. Depois do Japão, onde é que tem mais japoneses? O Brasil é quase como se fosse um país dentro de vários países. Então, eu quero dar uma ênfase aos pobres, porque nós temos muitas etnias indígenas, que é a maior nação a ser evangelizada dentro do Brasil. Estou falando Brasil. Temos os ribeirinhos, são pessoas que não são índios, que moram perto dos rios, né? Vivem perto dos rios. Os quilombolas, os ciganos, temos mais de 1 milhão de ciganos. Temos os sertanejos e um dado curioso. Uma nação que é carente do evangelho. Que o evangelho é difícil de chegar. Nos índios, nos ribeirinhos, nos quilombolas, nos sertanejos e nos ciganos. E também nos ricos dos ricos, nos mais ricos. E nos pobres dos pobres, nos mais pobres. Nessas duas extremidades socioeconômicas, o evangelho é de difícil acesso. E é interessante que Jesus ele foi evangelizar esta nação, evangelizar os pobres, né? Então ele escolheu um lugar para ele ir, né? Então quem sabe aqui não tem alguém sendo despertado a falar
do Jesus Cristo para alguma dessas nações aí que Com certeza, com certeza. Então, Deixa eu essa... parênteses. Não, mas é isso mesmo, porque, a fim de contas, afinal, né, a pregação do Evangelho é para todo o povo, tribo, língua e nação. Né? A glória do Messias é manifesta na salvação dessas pessoas de diversas nações. Então, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, o capítulo 5 também, mostra esse louvor de exaltação ao Senhor, porque com o sangue dele ele compra para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, isso está incluído na missão de Cristo Jesus, né? De evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos, né? A libertar também os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que acontece? João, no capítulo 3, está trazendo uma mensagem de juízo, né? Se a gente pega ali os evangelhos, a gente encontra isso, Mateus, Marcos, João proclamando uma mensagem de juízo e dizendo que o Messias viria e ele batizaria com o Espírito Santo, né? Só que quando chega aqui na tônica de Lucas, Jesus apresenta ali o ano aceitável do Senhor. No versículo 18 do capítulo 4, quando ele cita Isaías 61, ele cita somente o versículo 1 e 2. Ele não cita o versículo 3 em diante, porque lá em Isaías, depois disso, o Messias traria juízo. Então, Cristo demonstra ali que o ano aceitável do Senhor é agora. Esse Messias que vai trazer juízo pelo próprio poder do Espírito Santo é o Messias que hoje apresenta o ano aceitável do Senhor. Né? É o ano em que as pessoas podem, assim, se render a Ele, né? Se renderem a Ele, confessando Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a missão de Cristo Jesus, ela está sendo proclamada aí. E aí, o que acontece? Logo em seguida aí, as pessoas rejeitam Ele, né? A gente vai ver que rejeitam Ele. Mas esse aí, né, o Jesus aí, o carpinteiro, né, o filho de José, e enquanto ele se mostra ali como um profeta ungido, que cumpre a profecia de Isaías, as pessoas da sua própria nação o rejeitam, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, essa é uma das maiores evidências de que Cristo Jesus era o profeta cheio do Espírito Santo, né? A suprir, né? Superior, melhor dizendo, a todos os outros profetas, porque profeta nenhum tem honra em sua própria casa. Então, ele começa a ensinar, como tu bem enfatizaste, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Em oração, Jesus, cheio do Espírito, orou. Jesus, cheio do Espírito. Os milagres acompanharam ele, né? Ele curou muitos, deu vista aos cegos. Temos aí também a pesca maravilhosa. Temos ele andando sobre o mar. Temos ele expulsando demônios. Temos ele pregando a palavra de Deus. Temos ele sabendo quem ele é, porque quem está cheio do Espírito Santo tem ciência. Sim. Não fica numa êxtase que não conhece, não conhece as pessoas, não conhece o lugar, né? Ele sabia quem ele era, sabia a missão dele, sabia quem era o Pai. E outra coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela glorifica o Pai. E Lucas faz questão de dizer, de associar isso. Quando Jesus, cheio do Espírito Santo, estava em sua missão, o nome do Senhor era glorificado. E aí, que continua essa mesma tônica que tu estava falando aí, né? Que o ministério e a missão ali do Messias estão revelados claramente ali nesse versículo 18. E aí no versículo 31, o que acontece quando Cristo Jesus é cheio do Espírito Santo e descreve que ele é o servo cheio do Espírito Santo? Aí o versículo 32 vai dizer assim, que muitos se maravilhavam da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade, né? E aí o versículo 36 vai dizer assim, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então, há essa manifestação aí do poder de Deus presente no Messias. O que ele está fazendo? Está cumprindo Isaías 61, versículo 1 e 2, né? Ele está vindo para libertar os cativos que são oprimidos do diabo. E Cristo Jesus cura esse endemoniado aqui. Cristo Jesus ensina com uma autoridade.
Aí, quando você chegar lá no finalzinho do Lucas, capítulo 24, vai dizer assim, os discípulos lá em Maús, vai dizer assim, Jesus Cristo, né, profeta poderoso em obras e em palavras. Então, ele ensina com poder e ele mostra essa manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus, na sua missão. Né? E, então, a missão do Filho, o Espírito Santo capacitou Jesus para cumprir a sua missão. Lucas, os irmãos aí já entenderam que nós enfatizamos bastante, né? E falamos também sobre a associação de ser cheio do Espírito Santo, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela é impulsionada a fazer. Repetindo, a orar, a ter devoção, a pregar e ensinar a Sagrada Escritura como ela é, né? Os sinais e milagres acompanharam, tem uma missão, tem um movimento e também tem uma glorificação ao Pai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela glorifica a si mesma? Não, ao Pai. Né? Então nós vemos um movimento, uma expansão do reino de Deus. Falando nisso, no reino de Deus, né? Se nós imaginarmos o reino de Deus, o reino tem um rei, o reino tem um território, e o reino tem os seus servos, os seus súditos, e nós fomos comissionados, a nossa missão é expandir o reino, e para nós expandirmos o reino, o território do rei, né, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de uma capacitação. E essa ajuda, essa capacitação é o Espírito Santo de Deus. Né? E aí, pode continuar. E nessa perspectiva, nós chegamos, eu dei um salto aí, tá, irmão Mateus? A Lucas capítulo 9, que Jesus ele convoca os 12 e faz algumas instruções. Jesus convocou os 12, Deus deu poder, de novo, poder, autoridade, cheio, guiado pelo Espírito. Lucas gosta muito dessas palavras, porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou ele a escrever. Cheio do poder e de autoridade sobre os demônios, e para efetuar a cura, também enviou os discípulos, Jesus enviou os discípulos a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então veja que Jesus estava cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na autoridade. Agora ele comissiona, ele dá essa autoridade, ele dá esse poder aos discípulos para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Pregar a palavra e curar os enfermos. E isso é algo que vai... tudo que tu está falando aí, né? Tudo que você vai ver, essa manifestação do próprio Espírito Santo na pessoa de Cristo Jesus, é tudo que está girando no versículo 18. É o versículo 18 do capítulo 4 sendo expandido em todo o Evangelho. Então, a gente vê que dali em diante, por exemplo, a gente vê no capítulo 4, versículo 31, que os escribas e fariseus não ensinam com autoridade, com poder, né? Enquanto Cristo ensina com autoridade e poder e demonstra essa autoridade e poder na expulsão de demônios, né? Libertando as pessoas. Aí a gente vê no capítulo 5, versículo 17, que Jesus cura um paralítico, né? E ele está presente lá no servo sofredor de Isaías 61 também. E aí o capítulo 5, versículo 17 diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Algo que era profetizado, e foi profetizado, na verdade, pelo profeta Isaías e descrito novamente aqui no próprio Evangelho de Lucas. Então, a gente vê que esse tipo de manifestação miraculosa, que nós chamamos de poder ou capacitação do Espírito Santo de Deus, ocorre o tempo todo na missão de Cristo Jesus. Aí no capítulo 7, versículo 14, a gente vai ver que ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E aí vai dizer mais ou menos assim, que todos glorificavam a Deus porque se levantara um grande profeta no meio do povo. Então, eles estão reconhecendo que Cristo Jesus é um profeta cheio do Espírito Santo de Deus, que tem uma missão a cumprir.
Então, isso está presente no ministério de Cristo Jesus. E no capítulo 8 a gente vai ver novamente aí o endemoniado de Gadara, ou então Lucas chama de Gerasa, né? Sendo liberto da escravidão do inimigo ali. E isso ocorre porque o Espírito do Senhor estava sobre Cristo Jesus, o capacitando para tal tarefa. Então, a gente vê isso aí o tempo todo no Evangelho de Lucas. Ora, se Cristo Jesus, que é Deus encarnado, precisou do Espírito Santo para capacitá-lo para a sua missão, quanto mais nós precisamos desse poder do Espírito Santo a fim de cumprir a nossa missão, não é verdade? Então, nós precisamos, sim, do Espírito Santo para nos capacitando para uma missão, né? Então, a palavra missão e a palavra grande comissão, ela não tem na Bíblia, né? Assim também como a Trindade, mas não deixa de ser bíblica, né? Então, Deus ele tem uma missão, né? O Filho tem uma missão, o Espírito tem uma missão, a Igreja tem uma missão e nós temos uma missão individual. Eu não sei qual é a sua, eu não sei qual é a minha, mas se nós estamos no mesmo Espírito, nós estamos expandindo o reino de Deus, nós estamos glorificando ao Pai, né? Então, se Jesus precisou ser cheio do Espírito, se o Espírito capacitou Jesus, nós também precisamos e necessitamos. E eu gosto muito de dizer a frase, irmão Mateus, nós somos carentes do Espírito Santo. Nós somos carentes do Espírito Santo. Nós só iremos desempenhar a missão, a evangelização, a plantação de igrejas, a grande comissão, o ensino da Sagrada Escritura, a pregação, se nós dependermos do Espírito Santo. Você que é professor de escola bíblica dominical, só irá ensinar bem, com poder, com unção, para que o conhecimento, a informação penetre no coração e cause mudança, se nós estivermos cheio do Espírito Santo. Se o professor estiver dependente do Espírito Santo. Assim é o pregador, assim é o cantor, assim é o missionário, assim é o pastor. Nós precisamos ser capacitados para uma obra. E essa capacitação vem do Espírito Santo de Deus. Jesus foi capacitado. A igreja do Senhor tem que ser capacitada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando a gente chega... Não tem como a gente falar tudo aqui sobre a pessoa do Espírito Santo a partir da perspectiva de Lucas, né? Mas aí, quando a gente chega aí no capítulo 24, se tu quiser retroceder depois um pouquinho, tu pode, viu? Tá, tudo bem. A gente vê aí que Jesus promete esse mesmo Espírito Santo aos seus discípulos. Né? No capítulo 24, versículo 49, isso aí é demonstrado. No versículo 47 e 48, Jesus explica a missão dos discípulos, né? Para que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, das quais eles são testemunhas. Né? E, Mateus, pode falar. Sobre testemunha, né? Testemunha, para ficar mais claro, mais didático. Uma testemunha, ela viu algo, ou ela ouviu algo, né? Uma testemunha, ela é convocada para um júri, né? Para relatar, para falar de algo que ela viu, que ela vivenciou. Então, nós somos testemunhas neste sentido. Nós vemos, nós ouvimos, nós sabemos, nós sentimos, nós vivenciamos o reino. Agora nós vamos até as outras pessoas falar o que nós vimos, ouvimos, sentimos e pensamos e vivenciamos. Então nós somos testemunhas e testemunhas têm que falar alguma coisa. Verdade. Ela foi convocada para isso, né? Vou falar. E aí ele começa dizendo assim, ó, vocês, agora, depois de Cristo morto, ressurreto e aparecendo ali aos discípulos, né, Jesus dá a missão para eles. Ó, vocês devem pregar arrependimento, vocês devem pregar remissão dos pecados, dos quais vocês são testemunhas, né, disso. E aí no versículo 49, demonstra que essa missão que eles recebem da parte do próprio Cristo não ocorre até que o Espírito Santo de Deus
desça sobre eles para capacitá-los, né? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, há uma capacitação para poder eles cumprir essa missão. Sem essa capacitação, eles não conseguiriam cumprir a missão que o próprio Cristo havia designado ali. Então, a gente vê que essa é a promessa do Pai. E aí, Lucas demonstra um paralelo aí, de que a promessa do Pai é um revestimento de poder, né? Sim. E aí... E esse versículo 48 e o 49 do capítulo 24, ele é um link, né? Ele é um link para o outro tratado. Exatamente. Ele é uma ponte, né? Ele é uma ponte, ele é o link do Evangelho de Lucas para o Atos dos Apóstolos, né? Então e Jesus está dizendo justamente isso, e Lucas está escrevendo que, falando a respeito das testemunhas, vocês são testemunhas destas coisas, vocês são testemunhas de quem é Jesus, do que Jesus fez, da morte de Jesus, você é testemunha da ressurreição de Jesus, né? Esse Jesus, ele está vivo, então vocês são testemunhas. Jesus está dizendo isso, vocês são testemunhas. E aí ele fala da promessa do envio, né? Essa promessa do Pai, a promessa do envio do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Promessa. Jesus falou. Fica na cidade, até que do alto, ou seja, há uma certeza, uma confirmação. Vocês ficam na cidade. Ficando na cidade, né, do jeitinho que, obedecendo a Deus, do jeitinho que Jesus mandou, né, vai vir do alto, o revestimento de poder, né? De novo a palavra poder, de novo a palavra revestimento, né? Então era uma necessidade dos discípulos. Eu estou indo, Jesus, eu estou indo, mas vocês ficam na cidade. Vocês vão ser revestidos da autoridade, vocês vão ser revestidos de poder. E aí, em Atos capítulo 1, versículo 4, a gente vê essa expressão sendo repetida, a qual tu falou que forma uma ponte, né? A promessa do Pai. Exatamente. Aí você vê no versículo 4, a promessa do Pai é o sinônimo daquilo que está escrito no versículo 5, batismo com o Espírito, né? E aquilo que está escrito no versículo 8, virtude do Espírito ou poder do Espírito, né? Vocês receberão o poder do Espírito. E aí Pedro chama isso no capítulo 2, versículo 38 a 39, de dom do Espírito. Ou seja, essas nomenclaturas só enfatizam uma coisa, né? E que isso ali é a capacitação que o Senhor Jesus Cristo faria com a igreja, ou que seu Espírito faria na igreja, a fim de que eles cumprissem a sua missão. E aqui, Orleans, é que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas querem poder, oram por poder, buscam poder na igreja, né? E confundir o poder com línguas, né? E ao ponto de que esqueceram de que o poder, a capacitação que o Senhor dá, é para ser testemunha daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Né? E ali, dentro do livro de Atos, a gente vê que os discípulos, quando eles recebem essa capacitação sobrenatural do Espírito de Deus, que é o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, né? O dom do Espírito, eles começam agora a propagar, né, proclamar o Cristo ressurreto. E que ressurreto um dia voltará, né? Que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado sob o governo de Pôncio Pilatos, que ele ressuscitou dentre os mortos, um dia voltará e estabelecerá o seu reino na terra. Então, a gente vê esse desenvolvimento presente nessa missão que o Senhor designou a eles. E o Espírito Santo é a pessoa que nos capacita a realizar tal tarefa. Isso. E a ponte lá do 24, capítulo 24 de Lucas, versículo 48 e 49. E qual é o outro lado dessa ponte, né? O outro lado é justamente Atos dos Apóstolos, capítulo 1, com ênfase no versículo 8. Mas recebereis poder. Lá, no versículo 49, termina, revestido de poder. Aqui, Lucas, no versículo 8, já diz, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, que é a promessa do Pai. E ser-me-eis testemunhas
Para quê? Eu que receber esse poder? Para que o poder? Para que essa capacitação do Espírito Santo? Para ser testemunha. Para mim ser testemunha, aonde? Aí o versículo diz, em Jerusalém, em toda a Judéia, ou seja, no estado, em Samaria, ou seja, no outro estado, e até os confins da terra. A Jerusalém, a minha cidade, a, a, a minha cidade de Santa Luzia, para ficar mais claro, a Judéia, o meu estado, o Maranhão, eu tenho que ser testemunha no Maranhão, eu tenho que ser testemunha dos outros estados, que é a Samaria, no Piauí, no Pará ou em Tocantins, e eu tenho que ser testemunha nos confins da terra, que é as outras nações. Né? Então, recebo o poder para quê? Para me ser testemunha. Sou testemunha revestido de poder. Sim, sou. Aonde? E aí, cada um é direcionado pelo Espírito Santo para fazer uma missão, né? E aí a gente vê aí que no capítulo 2, versículos 1 ao 4, o Espírito de Deus desce ali de forma teofânica, né? Isso aí é uma estrutura de inclusão presente no Evangelho de Lucas. Na verdade, na literatura de Lucas, né? O que Lucas está fazendo é trazendo ou ecoando aquilo que aconteceu no capítulo 3, versículos 21 e 22 do Evangelho, né? Em que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, ungindo ele assim para a missão. E agora o Espírito Santo desce sobre os discípulos, ungindo-os ou os capacitando para cumprir a sua missão, né? Ambos são em forma de teofania, né? Interessante. Né? Sim. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. O Espírito desce e capacita Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito desce e capacita a igreja. É lindo o que Lucas está escrevendo, viu? E aí, isso aí era uma testificação. Lembra que lá em Lucas capítulo 21, capítulo 3, versículos 21 e 22, o pai fala, né? Dizendo que esse é meu filho amado, aqui eu amo com prazo. E aí, no que chega no capítulo 2, versículos 1 ao 4, eles começam ali, né, cheios do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, né? E é interessante que a manifestação da teofania de Deus é tão grande que vai dizer que a casa, né, o local onde eles estavam, foram cheios, eles foram cheios, né? É como se tomasse o local. E isso era uma testificação à semelhança de Cristo Jesus, que ambos estavam sendo capacitados para cumprir a sua missão, né, que era poder para testemunhar, né? Poder para proclamar, exatamente a mesma coisa que Cristo fez. Irmão Mateus, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas para os discípulos, né? Então, nós temos uns discípulos, e eu quero, antes de introduzir esse meu raciocínio, eu quero esclarecer a nossa visão, né? A nossa visão é uma visão pentecostal, de que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, né? Para uma missão. O sinal é a língua estranha, a evidência é justamente a evangelização, a propagação do evangelho. Então, nós vemos uma conversão dos discípulos. Os discípulos, antes de serem convertidos, se comportavam diferente. Os discípulos, depois que foram convertidos, nascidos de novo, se comportaram diferente. Foi assim na minha vida, foi assim na vida dos senhores e das senhoras, né? Então, é uma conversão. E também, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, batizada, revestida de poder, ela também existe uma mudança. Que mudança? De caráter? Não, porque mudança de caráter é regeneração, é conversão. Uma mudança de trabalho, uma mudança de missão, uma mudança de visão, uma mudança de poder. Antes eu não era revestido de poder, e agora, com o batismo com o Espírito Santo, sou revestido de poder. Né? Então, temos o divisor de águas dessa seguinte forma. Os discípulos se comportavam de uma maneira sem serem batizados com o Espírito Santo. Depois que eles foram batizados, eles se comportaram de uma outra maneira. E daqui a pouco nós concluímos o raciocínio, porque
a live de 1 hora está acabando. Já, né? Bem no momento importante.